Olá, está começando o programa Amor Sem Fronteiras. Este espaço aqui da Paraná, a TV educativa do Paraná, aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba e também do nosso estado. No programa de hoje, conversaremos com o presidente e fundador da Igreja Visão Missionária. No programa de hoje, teremos o prazer de conversar com o missionário Alexandre da Rosa, da Igreja Visão Missionária, que tem a sua sede aqui em Curitiba. Missionário, nos conte um pouquinho então sobre a história da igreja. Como surgiu a Visão Missionária? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Andressa pelo privilégio de ter nos convidado para o seu programa. É um prazer. Para nós é uma alegria. E dizer que essa oportunidade de falarmos sobre o Evangelho, sobre a nossa igreja, é muito importante. A nossa igreja Visão Missionária tem a sua sede aqui em Curitiba, na rua Anne Frank, 4209, fica em frente ao Terminal do Carmo. Os cultos lá são diariamente, de manhã à tarde e à noite. E temos os cultos especiais, onde ali estou presente com uma equipe de pastores, todas as quartas, às 7 da noite, e também domingo, a partir das 18 horas. E ali temos recebido milhares de pessoas de Curitiba, do Paraná, e até de outros estados, em busca de uma palavra de fé, Andressa, em busca de uma cura, de uma bênção, até porque a Igreja Visão Missionária é um ministério que dá ênfase aos dons espirituais. Ela nasceu em 95, aqui em Curitiba, e estamos indo agora para 18 anos de Visão Missionária. Que bênção, pastor! E são muitas sedes já. Na Grande Curitiba nós temos 302 igrejas, na Grande Curitiba. Em todo o Paraná estamos com um número de 712 igrejas e em todo o Brasil já passa de 2.000 igrejas, graças a Deus. Que bênção! E o senhor, como presidente e fundador da Visão Missionária, como é que surgiu essa intenção? Nos conte um pouquinho sobre a sua história como um cristão. Olha, eu me converti no ano de 85. Me converti numa igreja pentecostal e ali comecei a me interessar pelos dons do Espírito Santo. E comecei a buscar com afinco os dons espirituais, as manifestações, porque nós temos percebido o sofrimento das pessoas, né? Muitas pessoas desenganadas pela medicina, muitas pessoas amarradas, destruídas, e aquilo tocou fortemente meu coração de ajudar essas pessoas. Foi aí que Deus falou comigo sobre esse ministério da Visão Missionária. Eu estava em Blumenau, orando no monte, porque nós temos esse costume, Andressa, de estarmos sempre orando de madrugada, temos base na Bíblia, né? A palavra de Deus diz, o próprio Deus disse, eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, esses me acharão. Então nós temos buscado a Deus de madrugada, e Deus tem revelado esse ministério, que já vai para 18 anos. E nós iniciamos, interessante que iniciamos numa garagem em Blumenau, e foi nessa garagem que Deus falou comigo para implantar a sede da Visão em Curitiba. Aí viemos a Curitiba e plantamos a igreja, e ela teve uma recepção extraordinária. O povo paranaense abriu o coração de uma forma assim maravilhosa para receber o ministério, até porque eu sou catarinense, mas, modéstia à parte, já recebi o título de cidadão honorário do Paraná, que para mim foi um privilégio muito grande. Maravilha. Quero agradecer todas as autoridades que nos reconheceram o nosso trabalho aqui no Paraná, principalmente em Curitiba. E aí começou a Visão Missionária, com muitos milagres, muitas curas. Nós temos presenciado assim o poder sobrenatural de uma forma assim extraordinária, muita gente curada, muita gente abençoada, e estamos com um projeto muito grande de abrirmos mais igrejas em todo o Paraná e também no exterior. Nós temos um projeto muito grande com relação à evangelização, né? Porque o nosso projeto é evangelizar, visitarmos as pessoas que estão sofridas, desprezadas pela sociedade,
e transmitir um evangelho que não é apenas um evangelho de letra, mas um evangelho que manifesta a presença de Deus. Eu sempre tenho falado na nossa igreja o seguinte, Andressa, que muitas pessoas hoje conhecem Deus por informação. Nós precisamos conhecer Deus pessoalmente, tá? Porque às vezes nós enchemos a nossa cabeça de conhecimento, mas o coração muitas vezes está longe de Deus. O próprio Jesus, quando veio aqui na terra, ele se deparou com várias sinagogas, que hoje nós chamamos de templos, e eram superlotados, mas eles não tinham uma experiência real com Deus. O Senhor chegou a dizer, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. O que Jesus quis dizer é o seguinte, que nós precisamos conhecê-lo pessoalmente. Aí vamos ver os milagres que ele opera. Então nós temos ensinado essa fé ao povo, e Deus tem honrado. As pessoas têm recebido milagres, maravilhas. Os cultos de quarta e aos domingos, Andressa, são superlotados de pessoas com fome de Deus, de pessoas que realmente querem Deus, e ali elas recebem o milagre. Estamos muito felizes por causa disso. Sabe, missionário, que muitas pessoas que estamos assistindo agora não entendem o que é esse poder da fé, esse poder de cura, esse poder de milagres. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre o que é uma igreja pentecostal. Bom, o que seria uma igreja pentecostal? Foi a igreja que exatamente, Andressa, Jesus profetizou. Quando ele veio aqui na terra, havia várias religiões, mas as religiões não tinham poder de transformar a pessoa. Aí Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma profecia. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele reuniu os seus discípulos para iniciar essa igreja. E foi muito interessante o que Jesus disse. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer neste evangelho será salvo. E esses sinais seguirão esses salvos. Quais seriam os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, são males, falarão novas línguas, que se refere, que está relacionado aos dons espirituais, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é uma profecia que o Senhor Jesus deu aos discípulos que iriam dar início à igreja. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, eles receberam o poder pentecostal, ou seja, a presença genuína do Espírito Santo. E ali os dons espirituais começaram a se manifestar. A palavra de Deus diz que Pedro e João, em Atos capítulo 3, subiram a porta chamada Formosa, uma porta principal de um grande templo, e ali estava um coxo que há 40 anos não andava e pedia esmola. E Pedro disse, olha, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, que é o poder pentecostal, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E um homem que há 40 anos não caminhava, saiu pulando, glorificando a Deus. Isso é uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos dons espirituais, que liberta as pessoas dos cativeiros, que cura enfermidades. Nós sabemos, Andressa, que os médicos foram deixados por Deus, evidentemente. No entanto, os médicos são limitados, porque eles estudaram a cura dos sintomas. Só que existem problemas que estão na esfera da alma, na esfera espiritual, que só o poder de Deus pode revelar e quebrar. A gente chama de maldições. Muitas pessoas amarradas, né, por maldições hereditárias, muitas pessoas com enfermidades que não são físicas, são oriundas de um problema espiritual. E só o poder de Deus, só o poder pentecostal pode quebrar essa maldição e curar essas pessoas. Se você visitar a nossa igreja, se os ouvintes visitarem a nossa igreja, eles vão perceber testemunhos de pessoas que estavam com doenças incuráveis, doenças que pela medicina não havia mais possibilidade de cura, e foram curadas pelo poder de Deus, porque era um problema espiritual, e aquele problema espiritual, aquele mal, estava originando uma doença, que para a medicina, às vezes, não tem cura. Então é interessante, você vai ouvir pessoas lá sendo curadas do câncer, AIDS,
pessoas paralíticas andando, pessoas que eram cegas enxergando. E nós encontramos tudo isso na Bíblia. Jesus se deparou com esses problemas espirituais. Por exemplo, um menino que tinha um ataque epilético, ele era surdo e mudo. Jesus expulsou aquele mal daquela criança, ele foi curado da epilepsia, passou a ouvir e a falar na hora. Então, é o poder de Deus, é o poder pentecostal. Então, a Igreja Visão Missionária, ela crê muito nos dons espirituais, no poder pentecostal. Igreja pentecostal é aquela igreja pela qual Jesus profetizou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os discípulos creram, receberam o poder do Espírito Santo e começaram a efetuar curas. Se nós queremos ser, Andressa, uma extensão da igreja de Cristo, da igreja primitiva, nós precisamos crer que Ele pode operar milagres extraordinários. Pode mudar a vida de qualquer pessoa que está em dilema, né? Que está com problemas obscuros, enfim. Nós temos que crer que Deus pode mudar a vida de qualquer um. Missionário, e esse Deus é o mesmo hoje, né? O mesmo Deus de hoje é o Deus que está na Bíblia, ou seja, realmente tudo continua como era antes, basta crermos e buscarmos essa cura. Você falou uma palavra muito importante, basta crermos. Foi essa a mensagem que Jesus orientou os discípulos: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer, basta crermos, quem crer nesse evangelho será salvo, e esses sinais seguirão aqueles que crêem, porque nós só atraímos aquilo que nós cremos. O grande problema hoje é que muitas vezes existem igrejas que às vezes não crê que Deus pode operar milagres. Se ele não crê, ele não atrai. Nós só atraímos aquilo que nós cremos. Então, se eu creio em cura, creio na palavra de Deus, que Deus está vivo, que Ele é pessoal, que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo eternamente. Se eu creio que Ele é um Deus pessoal, real, eu vou crer em milagres. Eu vou ver Deus operar milagres em minha vida. Então, nós temos essa fé, nós temos transmitido essas boas novas, porque evangelho significa boas novas, né? Temos transmitido essa fé ao povo, o povo tem acatado, tem abraçado esta fé na palavra e tem recebido muitos sinais, muitos milagres. Por isso que nossa igreja tem crescido de uma forma assim extraordinária. Missionário, certamente muitas pessoas que visitaram e que fazem parte da sua igreja e que estão nos assistindo agora já desfrutaram dessas curas e dessa bênção. O senhor acredita que isso é um dom de Deus, especialmente colocado em suas mãos? Ou todos os missionários da sua igreja também têm esse dom? Olha, os dons espirituais não é só para uma pessoa específica. Os dons espirituais é para aqueles que creem, né? Então, esses sinais é para quem crê. Então, nós temos ensinado os nossos pastores a ter também essa fé, a crer no poder pentecostal. Não conhecer Deus, Andressa, apenas por informação, apenas à base de conhecimento da letra, mas conhecer Deus pessoalmente. Esse é o grande segredo. Se você conhecer a Deus pessoalmente e buscá-lo de todo o seu coração, Ele vai derramar sobre a sua vida o poder pentecostal e os dons espirituais. Então, os dons não é específico para uma pessoa, é para aquele que crê. Como acontecem os cultos na Igreja Visão Missionária? Olha, nós temos a liturgia da nossa igreja, né, que é semelhante às demais igrejas evangélicas, não é muito fora. E o início começa com a oração, temos os louvores, os cantores, temos a banda, temos os corais que louvam ao Senhor. Depois tem aquele momento sacrossanto da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós precisamos dar ênfase primordialmente à palavra de Deus. E a palavra sendo pregada, evidentemente, lançou fé no coração dos ouvintes. Depois a oração pelas pessoas que estão necessitadas. Então há muitas pessoas que vêm ao nosso encontro no púlpito, né, e relatam os seus problemas
e cheios de fé acreditam que na oração elas podem ser curadas. Nós oramos e os dons de Deus se manifestam. Há muitas pessoas que se manifestam com males, com opressões malignas, e isso é bíblico. E nós expulsamos aquele mal, a pessoa fica liberta. Há muitas pessoas que são curadas apenas por um toque da oração. Nós oramos e ela, de repente, já relata, testemunha: olha, o Senhor orou por mim, as dores sumiram, o mal saiu. E tem pessoas que são anestesiadas pelos dons do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela fala que Deus se manifestou através dos seus servos, através desses dons de maravilhas, o dom da anestesia. A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus fez com que Adão dormisse num sono profundo. Aquele sono profundo foi uma obra do Espírito Santo que fez com que Adão anestesiasse, e ali o próprio Deus fez uma cirurgia em Adão, tirou um pedaço da sua costela e da sua costela fez outra mulher. E depois cerrou, arrumou, e quando Adão acordou, ficou surpreso, e o próprio Deus disse: essa aí é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ele estava anestesiado e Deus fez uma cirurgia divina. Então isso é bíblico. Isso acontece na visão missionária. As pessoas são anestesiadas pelo poder do Espírito Santo. É bom nós ressaltarmos isso, poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. E as pessoas, elas são anestesiadas, daqui a 5 minutos elas acordam sem a doença, sem o câncer, sem eu tenho visto pessoas cegas serem curadas na anestesia, principalmente pessoas com doença nos ossos, artrose, hérnias de discos, bico de papagaio, pessoas com problemas nos ossos são curadas pelo poder da anestesia. E não se paga nada. Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Então as pessoas elas têm um carinho muito especial pela igreja, porque elas vão na igreja, recebem a bênção de graça e vão embora com a bênção, com a vitória. Então nós temos visto sim, muitos sinais, Andressa, acontecendo, e isso é profecia bíblica, né? E como o senhor falou, tudo pelo poder do Espírito Santo, não necessariamente do pastor ou do missionário. Não. Nós somos homens iguais a todos. A grande diferença é que nós cremos nessa promessa. Nós só atraímos aquilo que nós cremos. Então, se eu creio que Deus pode curar, Deus. Se eu creio que Deus pode libertar, Deus liberta. Se eu creio que Ele pode restaurar um casamento, pode libertar uma pessoa de um problema sentimental, Deus faz. Então, vale muito a nossa crença. Eu vim de uma religião que tinha a miséria, a pobreza, o sofrimento como virtudes divinas. E aquilo entrou na minha mente e houve um bloqueio. Depois que eu conheci realmente o Evangelho, eu tive que quebrar esse bloqueio, porque ele estava impedindo de eu receber a bênção de Deus. Hoje eu sei que a miséria, que a desgraça não são virtudes divinas, são males, né? São oriundas de Satanás, do diabo, e que a prosperidade, a cura e a bênção vem de Deus. Então há muitas pessoas que às vezes estão dentro de igrejas e até de religiões, que elas estão presas pela tradição, por uma crença que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu tive um primo que ele se chicoteava, achando que através daquele alto flagelo, alto sofrimento, estava agradando a Deus. E eu até pensava que aquilo era certo. Mas depois que eu conheci o verdadeiro Evangelho, eu descobri que o nosso Deus é um Deus que quer nos fazer vencedores, que quer curar a nossa enfermidade. Sofrimento, miséria e derrota vem do mal. Cura, prosperidade, vitória vem de Deus. E esse é a nossa pregação. Nós temos a Bíblia como regra de fé. A Bíblia para nós é a única regra de fé. E a Bíblia nos dá autoridade para nós pregarmos essa palavra. No programa de hoje, estamos tendo o privilégio de conhecer a Igreja Visão Missionária. Continuaremos com esta entrevista no próximo bloco. Não saia daí! Imagine um lugar onde você tem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa
e esta pessoa se tornar o seu grande e verdadeiro amigo. E nela, você pode confiar tudo o que se passa em sua vida. E ela, após te ouvir, te ajudar e permanecer contigo durante toda a sua vida. Este lugar existe. Você está assistindo o programa Amor Sem Fronteiras. Este espaço aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba e do Paraná, que é coordenado pelo pastor Irineu Rodrigues. No programa de hoje, estamos entrevistando o missionário Alexandre da Rosa, da Igreja Visão Missionária. Fora todos os versículos que o pastor já citou, já comentou, a Igreja Visão Missionária é baseada em algum especificamente? Em alguma passagem da Bíblia específica? Não digo em alguma passagem específica. Eu acho que a Bíblia é a regra de fé como um todo. Se você duvidar de alguma parte bíblica, você acaba colocando em dúvida toda a palavra, né? Então nós temos que crer na Bíblia, como evidentemente que o Novo Testamento nos ensina, quebra tradições do passado, não é verdade? Hoje estamos no tempo da graça, temos que entender a questão das dispensações, né? A dispensação do Velho Testamento, do Novo. Nós estamos hoje na era do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Ele foi derramado no dia de Pentecostes, está até hoje conosco, né? E ele que vai nos arrebatar ao encontro de Jesus nos ares. Então, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o próprio Jesus disse lá em São João, capítulo 16, que é ele que vai nos guiar em toda a verdade, em todos os caminhos. Se nós nos rendermos ao Espírito Santo, ele vai nos iluminar a pregar a palavra de Deus como ela é. Missionário, quem está nos ouvindo agora certamente bateu aquela vontade de conhecer a igreja, de estar lá, de receber esse Espírito Santo, essa cura. Quem pode ir até uma Igreja Visão Missionária? Olha, a Igreja Visão Missionária, Andressa, está aberta para todas as pessoas, católicos, evangélicos, livres pensadores, pessoas que não professam nenhum credo religioso. A Igreja de Cristo é aberta para todos. Porque a palavra de Deus nos diz assim. A Bíblia diz em São João 3,16 que Deus amou o mundo todo, o mundo inteiro, que enviou seu Filho unigênito para salvar aqueles que estão perdidos. Quem crê em Jesus, né, quem crê, será livre, né, do mal, do inferno, enfim. Então, todas as pessoas que realmente crêem em Jesus e que estão sofrendo, nós, evidentemente, convidamos essas pessoas. Porque, de repente, estamos falando para pessoas que estão amarradas, né? Num beco sem saída, vivendo em dilemas. Os médicos não conseguem mais curar essas pessoas. Problemas sentimentais, problemas na vida conjugal. Enfim, não importa o tipo de problema que essa pessoa tenha. Se ela tiver fé e crer no poder do Evangelho, nós convidamos essa pessoa para vir na igreja, receber a palavra de Deus, receber as orações, e eu tenho certeza que se ela abrir o coração, ela recebe um milagre, recebe a vitória. Então, independente do seu credo religioso, eu quero convidar você e toda a sua família para estar na Visão Missionária e receber, portanto, aí a bênção de Deus, Andressa. Amém. E pastor, os que já frequentam, nos conte um pouquinho sobre os membros, como fazer parte da igreja. As pessoas, elas primeiro frequentam a igreja, né? Primeiro nós transmitimos o pão, a solução. Não adianta você querer doutrinar uma pessoa ou fazê-la ela se converter, porque ela está precisando, primeiramente, ter uma experiência com Deus. A pessoa não pode ser convencida, ela tem que ser convertida, mas essa conversão é uma experiência genuína que ela terá com o Espírito Santo. Então ninguém pode ser membro de igreja nenhuma obrigatoriamente, ela tem que ser tocada pelo Espírito Santo. Então as pessoas são convidadas a vir, e elas vindo na igreja, elas vão ouvir a palavra, vão ter discernimento, não, realmente Deus está aqui. Então muitas aceitam a Jesus, se libertam daqueles maus caminhos, daquela vida passada, né, obscura, complexa,
e começam a servir a Deus. Se batizam nas águas, né? Nosso batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí participam da ceia e começam a membrar, a servir a Deus, a participar dos trabalhos de evangelismo, a participar, muitos são levantados a obreiros, a obreiras, a trabalhar no departamento de crianças. Nós temos um trabalho muito forte para abençoar crianças. Temos o departamento também de casais, para trabalhar com relação aos casais que passam muitas dificuldades. Temos departamento juvenil, adolescentes, temos um grupo de jovens, um departamento muito forte de mocidades, que inclusive todos os sábados à noite, esses jovens estão ali na sede pregando a palavra. Nós na Grande Curitiba, nós temos mais de 800 jovens, que são membros mesmos ali, que servem a Deus. E as pessoas servem a Deus com alegria, né? Sem preconceito, sem imposição, elas servem a Deus com alegria, né? A proposta do Evangelho é você servir a Deus com amor, com alegria. Então nós temos vários membros, temos 302 igrejas só na Grande Curitiba, então nós temos muitos membros, muitos obreiros, e um povo alegre, né? É um povo alegre, um povo feliz, um povo que teve uma experiência com muitos que hoje são membros, eram viciados, eram pessoas que eram desenganadas pela medicina, eram pessoas que viviam na vida obscura da prostituição, das drogas, enfim, foram transformadas e hoje servem a Deus com alegria e tem prazer de anunciar o Evangelho, né? Evangelizar a Grande Curitiba. E essa transformação acontece de forma natural à medida que vai aprendendo a palavra. Exatamente. Não é por força nem por violência, diz a palavra, né? Mas é pelo Espírito Santo. Elas são tocadas. Elas começam a ter uma experiência com Deus. Eu sempre gosto de afirmar isso. Nós não podemos conhecer Deus por informação. Temos que conhecer Deus pessoalmente. Quem conhece Deus por informação sabe do que Deus fez há anos atrás, que Ele fez o paralítico andar, quando Jesus esteve aqui na terra, que Deus abriu o mar vermelho há anos atrás. Então, quem conhece Deus por informação tem essas informações. Mas quem conhece Deus pessoalmente sabe que Deus pode abrir o mar vermelho hoje. Sabe que Deus pode fazer o paralítico andar hoje. Então esse é o Evangelho. Não conhecer a Deus apenas por informação, mas pessoalmente e através da fé. E as igrejas, pastor, têm cultos todos os dias? Diariamente, todos os dias. As nossas congregações, elas têm mais à noite, né? A partir das 19 horas. A sede, nós temos culto de manhã, culto à tarde e culto à noite. Todos os dias. E os teus cultos especificamente acontecem nas quartas e domingos? Exatamente. Na sede, eu prego às quartas-feiras, às 7 da noite. Inclusive já lanço um convite, aproveitar essa oportunidade, né? Para convidar os nossos amigos para estar conosco. E aos domingos, que é um culto especial, o horário também é especial, porque começa às 6 da tarde. Começa às 18 e termina às 20h30, 8h30 da noite. São cultos especiais da palavra, os cultos de louvores e principalmente a oração pelos enfermos, que é o forte, né, da visão missionária. Fora os cultos, o senhor tem também outras atividades? Nós temos programação, nós temos, a Igreja Visão Missionária tem uma rádio aqui em Curitiba, que é a Rádio Tropical Gospel, ela é a AM 1320. Nós temos programa 24 horas, eu faço programa na parte da manhã, faço programa também na parte da tarde. E fizemos também a obra de missão, eu prego em todas as congregações. Segunda, eu prego na sede às quartas e aos domingos. Mas em outras cidades, a obra de missão eu prego segunda, terça, os outros dias da semana. Eu prego todo dia. Sim. O senhor acaba cuidando das tuas sedes de pertinho, então. Com certeza. Temos que estar juntos, presentes, orientando os nossos pastores, né? E Deus tem abençoado, viu, Andressa? E o povo tem recebido com muito carinho. Nós inauguramos uma igreja agora em Irati. Eu fiquei surpreso, salão amplo e o povo superlotou e eles receberam a igreja naquela cidade com muito carinho. Então a gente está feliz pela possibilidade que o povo do Paraná tem nos dado, né, de plantarmos a visão missionária nesse estado. Está sendo realmente uma bênção.
Missionário, bênção é poder levar a palavra de Deus a tantas pessoas em tantas cidades, com tantas sedes. Isso certamente é a vontade de Deus, porque o que não é de Deus não prospera. Eu também tenho essa mesma visão. Eu acho que se nós estamos fazendo a vontade de Deus e queremos pregar um evangelho que transforma, Deus coopera conosco. Então, nós temos visto aí o crescimento da igreja, temos visto aí a mão de Deus cooperando, abençoando. Lutas temos, né? Temos dificuldades, mas quanto maior é a luta, maior é a vitória que Deus nos dá. Então, eu agradeço muito a Deus por Ele ter nos entregado essa missão, né? Pregar o Evangelho, nos dado esse ministério tão maravilhoso. Um ministério que essa porta foi aberta para não combater a igreja nenhuma, para não criticar ninguém, para pregar realmente o Evangelho. Um Evangelho que cura, que liberta, que transforma o homem, que tira o homem do cativeiro, da opressão e que faz com que este homem tenha uma experiência verdadeira com um Deus vivo e um Deus presente. Amém. Agora eu gostaria que de uma forma muito especial o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora e que ainda não conhece o ministério Visão Missionária e que não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que de uma forma muito especial o senhor conversasse com essas pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, eu queria dizer aos nossos amigos que estão nos assistindo que não existe problema que Deus não resolva, não existe doença que Deus não cure, não existe mal nenhum que Deus não possa repreender. Eu quero dizer para você que de repente está sofrendo, de repente está aí em dilemas, situações realmente difíceis, o advogado não resolve, o médico não resolve, enfim, psicólogo não resolve. Eu quero dizer a você que nós temos um Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho aqui na terra chamado Jesus Cristo. Ele está vivo, está presente. Ele pode, sem dúvida alguma, mudar a tua história, curar a tua enfermidade e salvar principalmente a tua alma. Eu quero convidar você para visitar a Igreja Visão Missionária. A entrada é franca, é gratuita. Nós temos ali um amplo estacionamento para receber você e toda a sua família. Você vai ser tratado com muito amor, com muito carinho. Você vai ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar por você. E eu tenho certeza nesse Deus que eu sirvo, que Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Tá? Tenha fé em Deus. O que Deus quer da sua parte é apenas fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé nesse Deus vivo e poderoso. Ele está presente. Ele pode, sem dúvida alguma, mudar a tua história. Amém. Então todos estão convidados. Agora, pastor, tem muita gente que está nos assistindo fora da cidade de Curitiba, fora do Paraná, e às vezes não conseguem ter acesso a uma das sedes. O senhor pode fazer uma oração especial? Com certeza. Eu queria deixar aqui o nosso site. Temos 2 sites, né? Temos o site da Igreja Visão Missionária, que é o www.visãomissionaria.com.br, e temos o site da Rádio Tropical Gospel AM 1320. É www.radiotropicalgospel.com.br. Vamos orar então, Vamos né? orar. Vamos pedir a Deus a bênção. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu quero nesse momento, meu Deus, abençoar os nossos amigos, os telespectadores, a todos que estão nesse momento assistindo essa programação. Que o Teu poder venha tocar as suas vidas, meu Pai. Que eles possam nesse momento receber um sinal da Tua parte. Que as doenças desapareçam, que a depressão, a angústia, o medo seja destruído agora pelo poder do Espírito Santo. Alcança os nossos amigos, alcança a todos nesse momento, Pai, dando a Tua bênção. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vamos então mais uma vez repetir todos os teus endereços. Onde fica a sede? Vamos lá. Curitiba, região do Boqueirão,
na rua Anne Frank, 4209, bem em frente, Andressa, no Terminal do Carmo. É fácil conhecer a nossa sede. E as demais sedes e endereços, a pessoa pode entrar no site, nós vamos ter ali um menu que vai trazer todos os endereços de todas as igrejas, não só do Paraná, como também de todo o Brasil. Vamos repetir então os endereços? Rua Anne Frank, 4209, em frente ao Terminal do Carmo, e o site é o www.visãomissionaria.com.br. Qualquer dúvida também, a pessoa pode ligar no telefone 3278-5192, também temos o 3278-3385, e também temos o telefone 3364-1686. E para sintonizar a rádio? Rádio Tropical Gospel, AM 1320, 24 horas falando de fé e falando de Deus. Missionário, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que Deus continue prosperando as obras de suas mãos, as igrejas, e continue realizando tantas e tantas obras maravilhosas, tantos milagres. Parabéns, que Deus continue te usando e te abençoando. Obrigado por essa oportunidade, Andressa. Deus abençoe você, toda a equipe e os nossos ouvintes. Um abraço a todos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí. No próximo bloco, o missionário Alexandre da Rosa falará sobre fé. Imagine um lugar onde você tem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa e esta pessoa se tornar o seu grande e verdadeiro amigo. E nela, você pode confiar tudo o que se passa em sua vida. E ela, após te ouvir, te ajudar e permanecer contigo durante toda a sua vida. Este lugar existe. Você está assistindo o programa Amor Sem Fronteiras, aqui na Paraná. Este espaço que é aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba, região e também de todo o nosso Paraná. Agora você vai assistir uma palavra com o missionário Alexandre da Rosa. Olá a todos que estão nos assistindo. Eu sou o missionário Alexandre da Rosa, da Igreja Visão Missionária, que está situada aqui em Curitiba, na rua Anne Frank, 4209, em frente ao Terminal do Carmo. Eu, primeiramente, quero agradecer ao pastor Irineu Rodrigues por esse espaço que ele está nos concedendo para ministrarmos a palavra de Deus. Eu queria ler um texto com vocês, meditar, portanto, num texto, em Lucas 18:35. Esse texto fala sobre um homem chamado Bartimeu. Ele era cego e mendigo. A Bíblia diz que uma vez apenas Jesus passou por Jericó. Se Bartimeu não tivesse aproveitado a oportunidade de receber a bênção, talvez ele teria perdido o seu milagre e a sua vitória. Quando Jesus passava na cidade, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nos diz a palavra que Jesus parou e perguntou a ele: que queres que eu te faça? Ele, em desespero, disse: Senhor, eu quero ver. Jesus colocou as mãos sobre Bartimeu e disse: vê, a tua fé te salvou. E na mesma hora, nos diz a Bíblia, que o cego passou a ver normalmente. Ele viu a glória de Deus. Esse mesmo Jesus que passou por Jericó, esse mesmo Jesus que curou Bartimeu, é o mesmo Jesus que nós pregamos. Ele está vivo e pode curar você também. Basta você acreditar no poder de Deus. Bartimeu teve que vencer alguns obstáculos. Ele precisou vencer o obstáculo da distância, até porque ele era cego. Como é que ele venceu o obstáculo da distância? Clamando. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor fez com que Jesus o escutasse. É importante nós clamarmos. É importante nós buscarmos a Deus. O próprio Deus disse em Jeremias, capítulo 33:3, clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer anunciar a nós e a você, amigo, que está me vendo, coisas grandes, coisas firmes, coisas extraordinárias. Então Bartimeu teve que vencer a distância. Ele venceu também a opinião, porque a Bíblia diz que alguns discípulos repreenderam o cego, para que ele não se aproximasse de Jesus. Mas ele não deu ouvido às críticas, ele tinha fé, ele tinha perseverança. Você também tem que tomar essa posição, perseverança. Você não pode olhar os levantes, você não pode olhar as dificuldades, as circunstâncias, você não pode olhar por palavras, por pessoas que podem até mesmo criticar o Evangelho. Você tem que ser perseverante, como Bartimeu fez, clamou e se aproximou de Jesus. Outro obstáculo que o cego teve que prevalecer foi a sua própria cegueira. Só que uma coisa interessante eu acho nesse texto, Bartimeu ele era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. O grande problema de muitas pessoas hoje é que elas são cegas espiritualmente. Fisicamente estão vendo, mas espiritualmente estão cegas. Como assim, missionário? A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento de muitas pessoas para gerar incredulidade. Então há muitas pessoas incrédulas com relação ao Evangelho, por isso não conseguem se aproximar de Jesus. O cego, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele foi na pessoa certa. Porque quando Jesus passava em Jericó, estava com Jesus Maria, Pedro, São João, mas ele clamou a pessoa certa. Ele não clamou por Maria, nem por Pedro, nem por João. Ele clamou por Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele foi na fonte certa e ali ele recebeu o milagre. Há muitas pessoas hoje que não estão conseguindo se aproximar de Jesus, querem intermediários. Amigo, busque a Jesus. Ele está vivo, ele ressuscitou e ele pode mudar a sua história. Outro obstáculo que o cego prevaleceu foi o obstáculo chamado incredulidade, que seria um dos maiores problemas no meio religioso, a incredulidade. O que é incredulidade? É você muitas vezes conhecer Deus só por informação e não conhecê-lo pessoalmente. Bartimeu conheceu ao Senhor pessoalmente e ele usou a fé. A fé é algo extraordinário. A fé é uma força que Deus colocou dentro de você. A fé é algo divino que todo homem tem. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele colocou esse elemento divino dentro do homem chamado fé. Você tem fé, talvez ela está parada, talvez ela está morta. A sua fé deve ressuscitar. A palavra de Deus diz o seguinte, que a fé sem obras é morta. Então tem muitas pessoas que a sua fé está morta e ela deve ressuscitar. Você deve ter ação, você deve começar a crer. A fé vai ressuscitar quando você começar a ouvir a palavra de Deus, crer no poder de Jesus. É o que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu começou a clamar e Jesus se aproximou-se de Bartimeu e fez essa pergunta: que queres que eu te faça? Olha a resposta de Bartimeu, a manifestação da fé. Bartimeu disse: eu quero ver, convicção, eu quero receber a minha vitória. Jesus colocou as mãos sobre a cabeça do cego e disse: vê, a tua fé te salvou. É a fé que tinha salvado Bartimeu daquela cegueira. É a fé que nos salva dos nossos problemas. É a fé em Deus, é a fé na palavra, é a fé em Jesus que faz nós vermos milagres. Quantas pessoas que não creem mais em milagres? Quantas pessoas que não vê mais algo grande acontecer na sua vida porque lhe falta fé? Você quer se aproximar de Deus como Bartimeu se aproximou? Você quer ter uma experiência genuína com o nosso Deus? Tenha fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas me procuram lá na sede e elas começam a presenciar milagres, curas, maravilhas acontecerem
E elas fazem a seguinte pergunta para mim: o que eu devo fazer, missionário, para agradar a Deus? Já fiz cursos, já fiz teologia, já fiz seminários, tudo é importante e interessante. Porém, tudo que você faz sem fé, você não consegue agradar a Deus. Porque é a fé que faz nós agradarmos ao Senhor. Sem fé é impossível. É um texto que está na palavra de Deus. É impossível você agradar a Deus. Você precisa ter fé. Fé é crer no Evangelho, é crer na palavra, é acreditar que Deus pode mudar a tua história. Nós só atraímos aquilo que nós cremos. Muitas vezes eu estou orando na igreja, oramos assim por 10 pessoas, de repente uma só é curada. Sabe por quê? Porque é aquela que teve fé. Podemos ter 10 pessoas com o mesmo problema. Podemos ter 10 pessoas com a mesma doença, mas se uma dessas 10 tiver fé, é essa que vai atrair o milagre de Deus para a sua vida. Então você precisa entender que para nós nos aproximarmos de Deus e recebermos a salvação, o milagre e a vitória, nós precisamos ter fé. E fé não é conhecer a Deus apenas por informação. Fé não é só conhecer Deus, conhecer a Bíblia, mas conhecer o Deus da Bíblia também, não é verdade? Conhecê-lo pessoalmente, não por informação. Esse é o mistério da fé. Quando você entrar nessa dimensão, no poder da fé, você vai ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Nós temos pregado na visão missionária esse poder da fé, o poder do Evangelho. Paulo chegou a dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus, poder para curar, poder para restaurar, poder para transformar. E eu sei que estou falando com pessoas que estão aí presas, angustiadas, pessoas que estão até mesmo pensando em tirar sua própria vida. Eu quero dizer para você que existe uma esperança, existe o poder de Deus, existe um Evangelho que pode trazer boas novas. O Evangelho não é só letra, não é só estudo, o Evangelho é vida. O Evangelho é a presença real de Deus em nossas vidas. Deus quer mudar a sua história. Como o Senhor curou Bartimeu, através da fé, Ele vai curar você também. Tenha fé em Deus. Tenha fé nessa palavra. Tenha fé no Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é simples. Há muitas pessoas que confundem muito. O Evangelho é muito simples. Jesus, depois de ressuscitado, Jesus reuniu os seus discípulos e Jesus disse: ide por todo mundo, pregai esse Evangelho a toda criatura. Que tipo de Evangelho? Aí Jesus continua: quem crer, quem tiver fé, quem crer nesse Evangelho será salvo, e os sinais seguirão aqueles que crêem, ou seja, aqueles que foram salvos. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Um Evangelho que não é apenas no papel, um Evangelho que é feito na prática. Um Evangelho onde nós vemos Deus presente, onde os demônios são expulsos, onde as doenças desaparecem, onde as pessoas são libertas da depressão, do medo, da angústia e dos vícios. Um Evangelho que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu quero passar para você essa fé. Eu quero passar para você um Evangelho real, um Evangelho vivo, um Evangelho de poder. Existe esperança para você. Eu quero convidar você para fazer uma visita na nossa igreja, Visão Missionária, que fica aqui em Curitiba, na região do Boqueirão, Rua Anne Frank, 4209, em frente ao Terminal do Carmo. Bem em frente ao Terminal do Carmo, você vai ver aquele templo de vidros azuis, entrada é franca, é gratuita, temos um amplo estacionamento para receber você e toda a sua família. E digo mais, leve as pessoas enfermas e doentes. Se você está aí desenganado pela medicina, é você que eu quero convidar. Eu quero desafiar a sua fé. Eu quero apresentar para você um Deus que pode mudar a sua história. Então, enfermos, problemáticos, pessoas oprimidas, não importa também o seu credo religioso, não estou pregando religião, estou apresentando para você um Evangelho que pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Eu quero orar nesse momento,
quero fazer uma oração por você, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar nesse momento a todos os nossos telespectadores, aqueles que estão nos vendo nesse momento, que o Teu poder, Senhor, possa tocá-los, que uma unção especial possa envolver a vida desta pessoa que está clamando comigo agora. Vai repreendendo as doenças, vai repreendendo o medo, os males, as enfermidades. Pai querido, esta pessoa que está depressiva, que está angustiada, que está sem perspectiva, Senhor, toca no seu coração agora. Coloque no coração desta vida uma fé que pode mudar a sua história, pode transformar a sua vida e a sua família. Eu quero profetizar isso, meu Deus. Eu quero declarar a vitória sobre os nossos ouvintes, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse, abro as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Levanta agora, Ana. Ana, segura a minha mão. Isso, vai andando. Vai andando, força. Deus está fortalecendo a tua perna agora. Isso, cadê o glória a Deus da igreja, irmão? Anda mais, vai dando glória a Deus, está andando já. Está andando já, igreja. Isso. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo
programa Amor Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que este é um espaço aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba e do nosso estado do Paraná. Então, se você faz parte de uma dessas igrejas, de algum grupo, irão acontecer eventos, entre em contato conosco. Será um prazer divulgar todos os seus eventos, divulgar a sua igreja, a sua comunidade. O nosso e-mail é tvles@live.com. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Amor Sem Fronteiras. Que Deus te abençoe!